Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmera Ação contra o Câncer. É setembro e nós temos o Setembro Amarelo, um mês para discutirmos algumas coisas que perturbam aí a nossa mente e podem levar grandes consequências. Por isso eu estou aqui com o psicólogo. Ele é o Tiago Gabriel Souza. O Tiago é psicólogo hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, que tem a gestão do Hospital de Amor. Tiago, nós conversamos em setembro já do ano passado. Então, antes da gente falar exatamente do trabalho do departamento, eu gostaria que você falasse por que o setembro é amarelo. E eu falei assim, podem levar as consequências. Que consequências são essas e por que a gente tem que falar disso? Muito bem, Luciana, o ano passado nós tivemos esse mesmo bate-papo e esse ano, por conta da pandemia, realmente falamos muito sobre a questão de suicídio, né? Falamos muito sobre a questão de saúde mental. De lá para cá, as pessoas elas têm ficado mais, percebem mais o que elas estão sentindo. Estamos sensíveis, né? Estamos mais sensíveis, estamos mais vulneráveis. Então, esse foi um pouco do efeito pandêmico. E Setembro Amarelo fala muito sobre a valorização da vida. É uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina, principalmente para alertar as pessoas de perceber os sinais e os sintomas e poder buscar ajuda. Agora, nós sempre tivemos muito preconceito e havia, inclusive, uma orientação que suicídio não deveria ser uma pauta, uma vez que ele incentivava. E aí depois a gente entendeu as palavras gatilho, a gente começou a entender que tem que se falar, mas tem uma forma de se falar. Por isso que o Setembro Amarelo é valorização da vida. Perfeito. O Setembro Amarelo como uma alusão da campanha, né? E a gente fala de prevenção ao suicídio o ano todo, mas setembro, quando fortalece as campanhas, o dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Realmente, isso vai acontecendo ao longo do ano, só que o setembro a gente ao menos para pensar nisso e sensibilizar as pessoas, né? Sensibilizar toda a população de perceber isso. Agora, você trabalha dentro de um hospital, que é um hospital geral, uma Santa Casa, atende uma variedade de casos, né? Apesar da gente estar falando muito de câncer aqui, mas é um hospital geral. E tem um departamento de psicologia dentro desse hospital. Do ano passado para cá, eu sei que mudou muita coisa. Como é que esse departamento funciona? Isso, eu atuo na psicologia do hospital, dentro do setor de departamento de psiquiatria, né? E é uma unidade em que acolhe os pacientes que vieram a tentar suicídio e mantém esses pensamentos de suicídio. De lá para cá, as mudanças foi que o trabalho está mais integrado em equipe, não é? Então toda a equipe acaba se falando e esse processo do paciente perceber que ele pode ser acolhido pelo médico, psiquiatra, ele pode falar daquilo que ele sente para o psicólogo, mas também para uma enfermeira que vai olhar ele em todas as suas instâncias, né? Não somente a física, mas as suas instâncias psíquicas, as questões emocionais, pela assistente social, pela terapeuta ocupacional. Então, mudou-se a forma de olhar para o paciente. Como é que se identifica isso dentro de um hospital? Porque, assim, algumas coisas são óbvias. Se a pessoa chega no pronto-socorro com o pulso cortado, é óbvio. Mas há alguns procedimentos que são suicidas e que não são de fácil identificação. Como é que se identifica isso? É muito bem levantado, Luciana. A gente traz a questão de que o suicídio é uma questão de saúde pública, né? E é uma emergência médica. Mas nós temos alguns casos que o paciente ele chega verbalizando, então é mais fácil a identificação desses pensamentos e da ideia de suicídio, mas outros casos isso acaba sendo não tão perceptível, acontece de uma forma sutil na fala do paciente. Quer dizer, a enfermeira que o atende, o técnico de enfermagem tem que estar preparado para isso também. Tem que estar preparado. Por isso essa integração de todos os departamentos. Perfeito, isso mesmo. Agora, nós estamos num setembro completamente diferente. E já aí há muitos, nós já passamos de 100, 150 dias, algumas pessoas estão há bem mais
mais que 150 dias em quarentena. Isso está mexendo com todo mundo, né? Com sentimentos de angústia num dia, de preocupação no outro. Quem está em casa fica angustiado, quem tem que ir para a rua fica com medo, fica preocupado e trabalha com essa tensão o tempo todo. Aumenta muito essa tensão com a saúde mental? Isso. O isolamento social por si só já é um fator de gatilho para nos despertar emoções diferentes. Eu costumo dizer para as pessoas que a quarentena nos afetou diretamente e indiretamente, né, a pandemia. Se a pessoa não percebe aquilo que afetou, aí que está um problema, não é? Porque é importante ficar atento a todos os nuances, aos sinais de alerta, não é? Começou a ficar mais triste ou começou a perceber uma mudança, uma desorganização muito grande, né? E eu acho muito legal de alertar, não somente o percepção, mas eu percebi o meu colega também dessa forma. Eu percebi o meu amigo mais distante, começou a não falar mais como falava normalmente. Então eu acho que o setembro também, ele traz a ideia de eu perceber as pessoas que estão à minha volta. E assim, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Aquela pessoa que insiste em dizer que tá tudo bem, e não admite, ela tá ali na negação deste momento de pandemia, é um sinal de alerta? É um sinal de alerta, né, Luciana? Não tem como a gente falar nesse período em que todo mundo está mobilizado, né, e toda a dinâmica mudou. Hoje nós passamos de coisas presenciais para atendimentos online, de que a questão de buscar ajuda também o tempo todo se fala, então não está tudo bem. Na verdade, eu acho que está tudo bem perceber que não está tudo bem. Eu acredito que seja isso. E tá tudo bem ter dias que eu não quero mesmo conversar sobre nada, e que tem dias que eu estou mais triste. Então o outro também às vezes está mais triste. Quando é que isso me chama atenção? Porque, ok estar triste, até que ponto? Sim, tem essa diferença da tristeza natural para todos nós, né? E existe aquela tristeza que já começa a entrar num período mais patológico. Tanto na natural, no que nós vamos passar, tanto na que vai entrar numa questão mais patológica, é preciso buscar ajuda. É preciso conseguir falar para as pessoas, né, aquilo que eu estou sentindo. Só perceber isso e ficar quieto, mais isolado, o paciente tem essa percepção que vai melhorar. E na verdade é o oposto. Eu preciso começar, por isso que a ideia é falar, né? Falar ainda é a solução. Se eu consigo falar do que eu estou sentindo, já é um sinal de que, olha, preciso de ajuda. Agora, eu percebo, Tiago, numa pessoa da família, por exemplo, que aquela pessoa está diferente, ou numa pessoa do trabalho, que aquela pessoa está diferente. E está caminhando por uma tristeza muito mais profunda do que ela normalmente tinha. O que eu faço? Ou se ela, por exemplo, dá uma frase que leve a essa vida não vale a pena. O que eu faço? Eu me desespero, eu fico com medo daquela pessoa estar caminhando para uma possibilidade de suicídio. O que eu tenho que fazer concretamente para ajudá-la? Isso, eu tenho sempre esse cuidado de falar para os familiares o seguinte, pergunte, converse se você vai dar conta de ouvir aquilo que a pessoa tem a dizer. Não é? Porque eu acredito que é muito difícil para uma mãe ouvir um filho falando isso. Perfeito. Então eu preciso estar com uma atenção de escuta sem julgamentos. Eu vou ouvir aquela pessoa, vou ouvir meu familiar, meu parente, aquilo que ele quer dizer e aquilo que ele não quer dizer. Então nós temos até os serviços que você pode pedir para a pessoa buscar ajuda. E um deles é o CVV, não é? Que é o número 144. Isso é muito importante, todos têm acesso, não é? E além dos serviços do município que nós temos, e para quem é funcionário, colaborador do Hospital de Amor, nós temos o serviço da assistência médica, não é? Em que tem sido feito plantões psicológicos para acolher a demanda dos profissionais também e os colaboradores do hospital. Vocês na Santa Casa trabalham com pessoas, com pacientes que já tiveram a atitude, transformaram aquela tristeza, aquela vontade em atitude, tentaram de alguma maneira abreviar a dor. Vocês trabalham também com as famílias? Porque eu imagino que a dor, ela se estende, como eu disse, é muito difícil para uma mãe entender que o filho chegou a esse ponto extremo. Essa mãe também tem a dor. Vocês consideram essa dor? Totalmente, Luciana.
realmente entender que o processo do adoecimento psíquico, o processo do adoecer emocionalmente, interfere diretamente com as pessoas que estão próximas, a família, e a família também precisa ser acolhida. E um dos papéis muito importantes, que agora por conta da quarentena ficou mais limitado, é esse da escuta, né, de acompanhar a família no processo durante a internação. Até porque a família depois vai ser um fator de proteção para esse paciente quando ele voltar para casa. Dentro de um ambiente hospitalar, em que os profissionais que atuam, a Santa Casa também tem um gripário, a Santa Casa também tem uma ala de internação de Covid, casos não graves, mas aquelas pessoas estão contaminadas e os profissionais que atuam estão no que nós chamamos de linha de frente. Dentro do ambiente hospitalar, com esses profissionais, vocês têm um trabalho também de ouvi-los? Porque a depressão, todos estamos sujeitos, né? É uma doença, como o Covid é uma doença, né? Temos. Como o Covid modificou muito as nossas formas de trabalho, nós precisamos, a nossa coordenadora da psicologia, inserir uma psicóloga específica para ficar e fazer trabalhos com os pacientes e com a equipe. E além disso, esse é um trabalho que filtra esses colaboradores e fortalece a buscar ajuda. Não somente em ficar no trabalho, se eu não estou me sentindo bem emocionalmente, como eu posso lidar com esses sentimentos? E aí eu preciso buscar ajuda. Então o plantão psicológico ele foi uma coisa que ajudou muito, facilitou muito. O colaborador falou assim, eu preciso conversar. E aí eu posso buscar um profissional capacitado para isso. E isso tem dado resultado? Isso tem dado muito certo. E se eu tenho esse pensamento em algum momento da minha vida, eu preciso conversar. Perfeito. Independente do momento da vida que seja. Perfeito. Eu acho que perceber isso é algo muito genuíno e algo muito bacana e buscar falar sobre isso com as pessoas que eu sinto que vão me acolher, que vão me escutar sem julgamentos, e essa pessoa que na escuta, ela pode direcionar a um profissional e a quem buscar ajuda. Existe uma diferença grande entre o amigo que me ouve e o profissional, né? Existe. Porque o amigo, naturalmente, o julgamento vê. O que é o julgamento? O julgamento é para com isso, para de pensar nisso, vai para a igreja. Desconsidera o sofrimento e a dor do outro. Exatamente. Isso é importante não fazer. Né? Costumo dizer a diferença da simpatia e da empatia, né? A simpatia, a pessoa acha que tem que dar um jeito naquilo que ela está sentindo, no que o amigo está me expressando. E a empatia, eu vou me aproximar dessa dor. Suicídio não pode ser um tabu, é preciso falar. É preciso falar. Obrigada, viu, Tiago? Muito obrigada. E esse é o Setembro Amarelo, mas há outras campanhas, não apenas do Hospital de Amor para o Hospital de Amor, mas principalmente para você, para a comunidade. Por isso, assista sempre os nossos programas, saiba dos nossos projetos pelo site www.hospitaldeamor.com.br. Lá você encontra muita informação e a gente pode se encontrar por lá também. Até o próximo.